Vamos atualizar hoje o principal de guerra, né? Claro que a guerra continua lá no Oriente Médio, mas tiveram também muitos movimentos nos Estados Unidos na ONU. Israel hoje fez novos ataques a Beirute, agora à noite, mais cedo teve a reunião do Conselho de Segurança da ONU convocada para discutir justamente a situação no Oriente Médio, uma reunião que foi marcada por trocas de ameaças generalizadas entre os países envolvidos no conflito. A reportagem é da nossa correspondente nos Estados Unidos, Mariana Jangiacomo. O encontro acontece um dia depois de o Irã realizar um amplo bombardeio a Israel em resposta aos avanços do governo de Benjamin Netanyahu contra o Hezbollah no Líbano. O embaixador israelense no Conselho de Segurança, Danny Danon, afirmou que o país dará uma resposta precisa e dolorosa à ofensiva iraniana. Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Já o representante do Irã, Amir Sayed Iravani, argumentou que o bombardeio da véspera tinha como objetivo restaurar o equilíbrio no Oriente Médio. Ele ainda acusou o Conselho da ONU de não intervir nas ações de Israel. The regime is pushing the region to the edge of an all-out unprecedented catastrophe. Israel has no intention to pursue peace or a ceasefire. Only way to prevent further escalation is clear. Israel must immediately cease its war on Gaza and its attacks on Lebanon must stop. As trocas de ameaças mostram a dificuldade atual da ONU em mediar conflitos. O Conselho de Segurança tem o poder de ordenar tréguas e enviar missões de manutenção de paz. Mas dos 15 integrantes, os 5 que têm poder de veto e são integrantes permanentes estão em lados opostos do conflito. Enquanto Washington blinda Israel de qualquer medida que possa contrariar seu aliado histórico, Moscou e Pequim tendem a vetar resoluções contrárias a seus interesses. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a situação no Oriente Médio está se tornando um inferno. Exactly 1 week ago, I briefed the Security Council about the alarming situation in Lebanon. Since then, things have gone from bad to much, much worse. This deadly cycle of tit-for-tat violence must stop. Time is running out. Nesta quarta-feira, o exército de Israel anunciou o envio de mais tropas para o sul do Líbano como parte da invasão israelense para combater o Hezbollah, que controla a região. Orival, tamanho da capacidade da ONU de resolver ou influenciar alguma coisa é zero, o próximo de zero? Ou tem alguma possibilidade de interferência? Nesse caso específico é zero, porque o dano reputacional que a ONU, ou seja, que o não cumprimento das resoluções da ONU por Israel já foi causado para Israel, já está precificado, né? Já é algo histórico há décadas em Israel, que desde o surgimento do Estado de Israel, que Israel não cumpre as resoluções da ONU. Ironicamente, agora até Israel está tentando forçar o cumprimento de uma resolução da ONU, a resolução 1702, que obriga o Hezbollah a colocar suas forças de combate acima, ao norte do rio Litani, né, que é uma área ali de 800 quilômetros quadrados. Isso vem da guerra de 2006, o Hezbollah não cumpriu isso, né? Mas, em geral, é Israel, no Oriente Médio, que não cumpre as resoluções da ONU, porque ocupa territórios que não lhe pertencem, né? Cisjordânia, Jerusalém Oriental, agora de novo a faixa de Gaza e as colinas do Golã. Bom, o Irã também o Irã, a Rússia, esses países não se importam também com as discussões na ONU, né, as condenações que são feitas, as violações que eles também cometem contra a lei internacional, porque são interesses nacionais, interesses muito críticos que estão em jogo para cada um desses países que eu mencionei, e o Conselho de Segurança ele está paralisado desde 2011, quando aprovou a intervenção da OTAN na Líbia, porque o Gaddafi estava enviando
um comboio de 25 quilômetros para destruir Benghazi. Eu estava lá, foi eu que medi esse comboio, que tinha 25 quilômetros, que foi destruído pela França, por aviões franceses, depois que foi aprovada a resolução. O Brasil se absteve, né, para ele tanto faz, não sei o que fazer, eu gosto do Gaddafi, né, isso era Brasil de Dilma Rousseff, né, gosto da ditadura do Gaddafi, mas não vou me indispor também com os Estados Unidos, não sabia o que fazer a respeito. Mas essa intervenção impediu a destruição de Benghazi. Mas a China e a Rússia concluíram que o mandato foi aquele mandato que tinham dado, que era só para impedir a destruição de Benghazi, foi extrapolado por França e Reino Unido e Estados Unidos ao apoiar mudança de regime na Líbia. Então, desde então, China e Rússia nunca mais votaram nunca mais permitiram, né? Porque ali eles só se abstiveram, mas passaram a usar o seu poder de veto, e Estados Unidos também passaram a usar seu poder de veto contra os interesses desses países. Então virou um hardball entre eles, né? Todos usando as regras para impedir o cumprimento dos interesses um do outro. Agora, o Adriano, é importante aqui a sua presença, porque além de todos esses interesses do mundo, o mundo todo olhando para o Oriente Médio por questões de segurança, mas há questões econômicas também envolvidas, especialmente petróleo. De tudo que eu li e conversei hoje, a percepção é que é o grau de escalonamento do conflito que deverá impactar no preço do petróleo. Como que você está olhando e o setor está olhando esse conflito sob a ótica econômica e do setor de petróleo? Olha, Caio, se a gente for um pouquinho para trás, lembra que com a guerra da Ucrânia, o petróleo passou dos $100, né? E o petróleo passando $100 naquela ocasião, acabou levando que as empresas e os países aumentassem a oferta de petróleo. Em particular, os Estados Unidos voltou a produzir muito cheio, o próprio Brasil aumentou a produção e outros países não OPEP. Então, quando veio aquele primeiro movimento lá dos mísseis do Hamas em Israel, muita gente pensava, olha, agora o petróleo volta a 100, não voltou. E toda essa confusão que está acontecendo no Oriente Médio, o petróleo está se mantendo a um preço abaixo do que todo mundo esperava, né? O petróleo estava aí a $70, $73, hoje ele foi para 75, porque está aí nessa pressão de como é que vai ser essa continuidade da guerra entre Irã e Israel. Então, do ponto de vista do mercado de petróleo, a oferta está grande e também a demanda não tem crescido como muita gente esperava, em particular a demanda da China, apesar de ter anunciado investimentos altos na última semana, mas a China continua ainda não demandando aquele petróleo que todo mundo esperava. Agora, o petróleo voltar a 100, eu acho que vai ser só realmente se recrudescer muito e aumentar muito essa questão da guerra do Irã com Israel, porque vamos combinar que aí sim você tem um grande produtor de petróleo metido na guerra, né? Que é o Irã. O Irã hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, né? E o Irã também está ali perto do Estreito de Hormuz, né? Se você tiver, por exemplo, fechado o Estreito de Hormuz, você está fechando 1/3, né, da comercialização de petróleo do mundo, né? Então você vai ter uma repercussão, com certeza, grande a nível de preço. Então, repetindo, do ponto de vista estrutural de mercado, eu não vejo o petróleo subindo de preço. Agora, do ponto de vista da guerra, a gente tem que esperar. Então, eu continuo achando que o petróleo vai ficar aí na casa, aí, mesmo com essa coisa de guerra, essa tensão entre $75 e $80. Bom, é bacana que você citou o Estreito de Hormuz, porque é justamente o que a gente vai apresentar agora, já estávamos planejando. Essa incerteza, né, que o Adriano coloca, para onde vão os preços do petróleo, também são justamente geográficas, e mais precisamente entre o Golfo Pérsico e o Golfo do Omã, né, que a gente está acompanhando aí na tela. Ali fica localizado o que o Adriano estava mencionando, o Estreito de Hormuz, né, que é um trecho de mar que banha o território iraniano. Por essa pequena passagem, 21% do petróleo do planeta é transportado. São 21 milhões de barris de petróleo por dia que passam naquela região. E de lá, eles vão para países como Japão, Coreia do Sul, Índia e China. Lorival, você esteve lá, né? Muitas vezes, em todos esses países e no Estreito de Hormuz. Sempre o Irã trabalha com essa carta, né, de fechar esse ponto de estrangulamento do petróleo. Daí sai o petróleo da Arábia Saudita,
do Irã, dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait e do Iraque, e também o gás liquefeito do Catar, que é o maior produtor de gás. Liquefeito não, líquido, né, Adriano? Porque não é liquefeito, é o gás líquido mesmo. Né? Gás líquido, exatamente, Lorival. Do mundo. Então, mas o Irã, existem dúvidas sobre a respeito da efetividade dessa chantagem, assim como outras chantagens, quando elas são usadas demais, elas perdem a efetividade, né? É o caso da questão nuclear da Rússia. Tecnicamente, é o Irã que controla, mas numa situação de guerra, com os Estados Unidos entrando, os Estados Unidos facilmente colam um porta-aviões lá, alguma coisa, e cria, eventualmente, um efeito dissuador. É o Irã e o Omã, que é um país neutro, né? Agora, sim, exatamente, quer dizer, se você faz essa ameaça, então simplesmente, não só Estados Unidos, Reino Unido, França, esses países se mobilizam para garantir a segurança dessa área e é mais um motivo, ou uma justificativa, um pretexto para neutralizar aquela força naval iraniana naquela região, e esses países têm essa capacidade. É claro que isso representa uma enorme escalada, né? Aí nós estamos falando de uma guerra, realmente, né? Uma guerra naval, uma guerra aérea, né? Mas o Ocidente tem essa capacidade, e aí já seria também mais um passo na direção de degradar a capacidade militar e econômica, né? Porque, como diz o Adriano, quer dizer, e o Irã depende da exportação desse petróleo, né? É um grande exportador. Então, a economia deles, além de pistache, e de tapetes, claro, não esqueçamos, mas o petróleo é a base da economia. Então, essa chantagem, ela é uma chantagem um pouco assim, manjada já na geopolítica, mas no mundo da economia, né, em que o mercado está sempre em busca de razões para aumentar ou baixar o preço de alguma coisa, cola muito bem. Ô Thaís, os mercados que o Lorival cita estão reagindo como? Foi interessante hoje a gente olhando a curva, né, de reação do petróleo. A questão do abastecimento e da capacidade de oferta depois da guerra da Ucrânia foi determinante. E não só isso, né, Adriano? O fato da Rússia de ter sido ali como uma das maiores produtoras, e a dúvida era, bom, se a Rússia parar de colocar petróleo no mundo, aí sim vai haver um choque de oferta. Mas a Rússia continua vendendo petróleo para a China, para a Índia, para outros lugares. O Brasil, mais de 90% do diesel que o Brasil está importando vem da Rússia. Então, assim, ela continua cheia de sanções, mas ela continua ofertando petróleo. Portanto, a oferta, ela não apresenta um choque. E a minha impressão, viu, Lorival, é que essa leitura de risco geopolítico também é uma leitura de mercado. O mercado não está dando preço para esse risco, porque sabe que o custo dessa operação de bloqueio do estreito talvez seja muito maior do que algum bônus que o Irã admita. Pela necessidade do próprio Irã. Então, hoje a gente vai dar uma olhada na tela, só para mostrar o que aconteceu com o preço tanto do Brent quanto do Light, que são o Brent é a referência para a Petrobras e o Light do mercado americano. Assim, $73, $74, $70 o WTI é um valor até razoável se a gente pensar dos cento e tantos dólares que chegou depois da guerra da Ucrânia. E os países estão lidando, assim, estão com medo do preço cair ainda mais, né, Adriana? Eu quero até aproveitar aqui e passar a bola para o Adriano. Se não há um risco, por causa então, são duas pontas, uma oferta que está dando conta de atender a demanda e uma demanda que está em desaceleração, porque a China vai crescer menos, os Estados Unidos está em desaceleração, ou seja, não há do ponto de vista econômico, não há uma ameaça aí, né, Adriano? Olha, Thaís, não há uma ameaça, mas você tem que entender também que tem os break-even points dos países, tanto do shale americano como do petróleo lá, dos russos, e petróleo do Oriente Médio da OPEP, né? Então, não interessa para ninguém também, petróleo é muito abaixo de 80, 75 dólares. Por isso que eu estou dizendo que 75 dólares, 80 dólares é um número que a gente trabalha. Hoje ele está abaixo, está em 73.
Mas, de qualquer maneira, mesmo com essa questão de uma oferta maior, de uma demanda recuando, esses países também acabam trabalhando, se ajudando entre si, porque senão começa a perder dinheiro, né? Todo mundo começa a não ter resultado. Então, acho que isso aí é importante a gente ter em mente. Agora, a questão do Estreito de Hormuz também, a gente, mesmo que, acho também como o Lorival colocou, sempre aquela ameaça que não acontece, mas também pode começar, né, a aumentar o frete, né? O frete dos navios, né? Porque, de qualquer maneira, você vai ter um risco ali qualquer de passar navio no Estreito de Hormuz, se tiver um porta-aviões americano parado lá, enfim, se tiver alguma questão de segurança que tenha a ser feita por outros países que não o Irã, né, e o Omã, então isso também pode ocasionar um aumento de preço, porque o frete, tranquilamente, frete, seguro, essas coisas todas vão aumentar, né? Daniel? É curioso que a gente está chegando a um ano dos ataques terroristas do 7 de outubro em Israel e desde então veja tudo o que aconteceu, invasão da faixa de Gaza, ataque dos Houthis, Israel mata uma liderança do Hamas no Irã, o Irã ataca Israel, Israel invade, bombardeia o Líbano e depois de tudo isso o petróleo está abaixo do que estava em 7 de outubro de 2023. Isso mostra que as pressões baixistas do petróleo, que são mais estruturais do mercado, estão fartamente prevalecendo sobre essas pressões altistas geopolíticas, de incerteza, de medo da chantagem do Irã, de fechar o Estreito de Hormuz. E aí entra um monte de coisa, entra a desaceleração da China e entra muito o quanto outros países estão aumentando a sua produção. Eu lia hoje que de um ano para outro você teve um acréscimo de 1 milhão de barris por dia no mercado internacional. Esse acréscimo vem fundamentalmente dos Estados Unidos, Guiana, margem equatorial, e do Brasil, com pré-sal. Então você está com mais petróleo no mercado internacional, menos demanda, e quem podia mexer com esse mercado, que são os países da OPEP, também não estão reduzindo produção. Tanto que hoje a Arábia Saudita, o que tem feito é alertar para as consequências de um petróleo a $50. A preocupação da Arábia Saudita não é do petróleo para 100, é do petróleo para 50, porque outros membros da OPEP, ou da OPEP+, Iraque, Cazaquistão, têm jogado mais petróleo no mercado. Então, tem prevalecido os fatores baixistas aos fatores altistas do petróleo, que são mais ligados à geopolítica. E hoje eu conversando com uma fonte do setor, que não era o Adriano, tá? Deixando claro, me dizia que os países da OPEP, principalmente a Arábia Saudita, conseguem colocar 2 milhões de barris no mercado no espaço de uma semana. Assim, de uma hora para outra conseguem abastecer. Desculpa, Adriano, te interrompi. É curioso, Daniel, que você vê o que fez aumentar a oferta de petróleo e que está garantindo um petróleo mais barato foi exatamente um fato geopolítico, uma guerra, que é a Ucrânia com a Rússia, né? Porque lembra que os ambientalistas tinham forçado muito o mundo inteiro a produzir menos óleo. Então, quando vem a guerra, e a guerra ali estava envolvendo um grande produtor de petróleo e de gás, que é a Rússia. De qualquer maneira, esse movimento de Hamas, Israel, Hezbollah, não está envolvendo nenhum grande produtor de petróleo de fato. Quer dizer, agora que a gente tem uma perspectiva de que um grande produtor, o Irã é o 8º produtor maior de petróleo do mundo, o Brasil é o 9º, entrar numa guerra. Aí, de repente, do jeito que ele entrar, aí você também pode, sim, ter um efeito geopolítico desse preço voltar a subir. Eu também acho que não vai subir para $100, assim, em princípio não, a não ser que se realmente você conseguisse fechar o Estreito de Hormuz, coisa que a gente está discutindo aqui que é muito difícil de acontecer, mas de toda maneira, quer dizer, eu acho que também não realmente a oferta abundante, a demanda caindo, está prevalecendo sobre o fato geopolítico. Mas lembra que foi um fato geopolítico que levou outra vez a se investir para aumentar a oferta. E aí aquele negócio, a China tem uma, quer dizer, joga muito forte aí, né? Porque além de aumentar a oferta, o grande consumidor de petróleo do mundo também decepcionou, né? Então, isso realmente é o que está acontecendo. Mas volto a repetir, pode ser agora uma guerra que envolva um grande produtor de petróleo, tem a consequência que a gente também não dá aí para cravar, entendeu? O que vai acontecer. Adriano, e só para arrematar esse bloco, em termos de Brasil, a gente é exportador de petróleo, mas importadores, né, principalmente de diesel, né, e gasolina também.
Um eventual choque externo nos afetaria de que modo? Olha, eu acho que um eventual choque afeta o mundo inteiro em termos de inflação, né? Porque o petróleo continua sendo um produto, a energia principal do mundo. Agora, o Brasil hoje, como você falou, o Brasil hoje é exportador de petróleo. O petróleo hoje é o principal item da nossa balança comercial. Então, em balança comercial, a gente seria beneficiado, né? Porque o preço do petróleo é mais alto. Também teria outro benefício, a questão de arrecadação de royalties, né? Em estados e municípios. O royalties é a função também do preço do petróleo, da produção, do câmbio. Então, hoje, para o Brasil, diferentemente de outras épocas, mesmo o Brasil sendo importador de diesel, importador de gasolina, não tem só coisa ruim que vai acontecer, tem coisa boa também que pode acontecer.